stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Obrigado por estar participando de mais um Quarta Convida. Quarta Convida que nós vamos falar a respeito de histórias, né? O pessoal tem pedido bastante histórias, que a gente conta histórias, que a gente possa trazer algumas reflexões envolvendo algumas situações da vida do dia a dia, para que a gente possa estar diversificando bastante o nosso Quarta Convida. Nosso Quarta Convida que está chegando aí 1 ano de existência. Graças a Deus, com a tua participação, com o teu incentivo, nós estamos caminhando. Você sabe que aqui o objetivo é sempre falarmos daquele que é a razão, daquele que é a vida, daquele que é o tudo, o nosso Cristo. E então hoje eu vou contar uma história de um velho pastor, não de um pastor velho. Muitas pessoas perguntam e questionam uma palavra que tem o seguinte significado: que é um chamado? Que é um chamado? Como identificar um Deus que chama você, Cristo que chama você para um trabalho, para uma obra? O que é um chamado? Eu ouço muito isso. Fulano vai para o seminário porque tem um chamado. Fulano vai fazer isso porque tem um chamado. Há muito tempo que eu já não reconheço muito essa expressão chamado. Eu acho que hoje você faz muitas coisas porque você quer, porque você deseja. Se você tem um desejo de alguma coisa, você busca, você vai estudar, você quer estudar. Então você vai, por exemplo, fazer um curso seminário. Você quer aquilo, não é? Não é necessariamente preciso ter um chamado ou não. São algumas coisas normais hoje em dia na vida de cada um. Mas eu quero pegar um texto bíblico aqui para que a gente possa entender um pouquinho a base e a propriedade que a Escritura traz para nós a respeito da vontade, dessa expressão chamado. Como que eu posso entender que eu tenho um chamado? O texto se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando Deus fala com Samuel. Não vou ler o texto, ele é muito longo, mas muita gente conhece o texto. Samuel ainda era um garoto, ele morava no templo, ficava perto ali do sacerdote Eli, e ele escuta uma noite, Samuel, alguém está falando com ele. Ele levanta e vai falar com Eli, ele imagina que é Eli. E ele, pensando que se tratar alguma coisa da criança, fala: não, vai deitar, meu filho, ninguém te chamou não. Aí acontece novamente, Samuel, ele se levanta, vai lá incomodar Eli. Ele diz: não, filho, ninguém te chamou, vai deitar. Na terceira vez que acontece, quando Deus chama Samuel, Eli então compreende. Fala: ó, quem está querendo falar com ele é Deus. Como ele não entendia direito ainda como é que funcionava isso aí, então Eli dá a orientação: olha, se você ouvir novamente, você levante e diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então vem novamente, pela 4ª vez, o chamado divino para Samuel. Então Samuel faz conforme a orientação de Eli: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí então Deus faz algumas promessas, algumas considerações para a vida de Samuel, e nós conhecemos aí como Samuel foi um homem usado por Deus na obra, na história de Israel. Então nem sempre é assim que acontece, né? Nem sempre é assim que uma pessoa ouve. Esses dias aí eu gravei uma quarta convida falando sobre ações de Deus. Você já tinha ouvido a voz de Deus, né? Você já ouviu Jesus falar com você. Então, muitas vezes, aqui, que nem no caso de Samuel, foi uma voz audível, como as experiências que eu contei nesse quarta convida aí de algumas semanas retrasadas. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Às vezes a maior forma de confirmação
E a melhor forma de confirmação é a Escritura. Você busca a Escritura e a Escritura fala com você, a Escritura confirma para você qual é o plano de Deus para a sua vida. Algumas coisas são básicas, né? Tem gente que fala assim, eu não sei evangelizar, não falo porque eu não sei, não fui chamado para isso. Você não precisa ter chamado para isso aí. Isso é uma coisa como você beber água, como você se alimentar, como você usar o banheiro, como você tomar um banho. São coisas que deveriam pelo menos fazer parte do seu dia a dia cristão. O que é isso aí? Você falar de Jesus para alguém, você convidar uma pessoa para ouvir uma mensagem na igreja, para um trabalho diferenciado que você tem na igreja, uma reunião diferenciada. Então isso deveria fazer parte normal da sua vida. Como se alimentar, como beber água, isso deveria fazer parte normal da sua vida. Você não precisa de um chamado para isso aí, né? Talvez um chamado particular para um campo missionário, para um ministério pastoral, para algum tipo de liderança, talvez aí sim você tenha que entender que Deus vai falar com você, vai te levantar para alguma coisa mais específica. Mas para coisas triviais do dia a dia, você tem que entender que é Deus falando com você. Fala que o teu servo ouve, não é verdade? Às vezes você vai precisar de um Eli, de alguém que vai te dar uma orientação. Olha, isso aí é Deus querendo falar com você. Olha, isso aí é Deus que está te incomodando de alguma forma. Agora, o alicerce principal, onde você vai firmar, é a Escritura. E se a Escritura não te der a base, você vai ficar alguém que falou por uma impulsão, alguém que falou por um momento de emoção, alguém que falou como nós costumamos dizer, né? Uma expressão que a gente precisa parar de usar, mas pela carne, ou seja, a pessoa não está dizendo pelo Espírito de Deus, ela está falando aquilo da boca para fora. Então, entender e compreender que Deus está chamando você para alguma coisa é algo muito particular. Por quê? Porque com cada um ele pode agir de uma forma. Com cada um ele pode trabalhar de uma forma. Para cada pessoa ele pode ter um trabalho diferente. Lembre que o apóstolo São Paulo, ele compara a igreja a um corpo. Um corpo, ele tem vários membros, tem vários elementos que formam o corpo. E todos eles são importantes. O dedinho é importante, a unha que está no dedinho é importante, a mão é importante, a perna é importante, não é? E o mais importante é você saber que a cabeça é o Cristo. Dali para baixo, nós fazemos parte de um corpo. Então você tem que entender qual é a tua função no corpo. Esse é o chamado. Esse é você entender o que Deus tem para a sua vida. Nem sempre alguém será a mão, que nós julgamos tão importante, né? Às vezes esse é um órgão que você não julga tão importante, mas dentro do corpo ele é fundamental. Então esse é o desafio, compreendermos que o corpo ele é um grupo de membros que trabalham em favor do próprio corpo, trabalham em favor da própria excelência do corpo. E é isso que você tem que entender. Então eu coloquei esse exemplo aqui de Samuel, mas é um exemplo bíblico. Nós temos muitos outros exemplos e temos as suas experiências particulares, não é verdade? Então nem todo mundo às vezes é chamado por um ministério pastoral. O ministério pastoral hoje ele é multifunção. Não é que nem alguns anos atrás aí o pastor tinha algumas funções mais básicas. Hoje é uma multifunção ministério pastoral. Às vezes você é chamado dentro do ministério pastoral para estar em liderança, liderando uma convenção, liderando um seminário teológico, fazendo parte de uma diretoria. Às vezes você é apenas um componente, não é? Você, às vezes, Deus te levanta porque você gosta de falar, você gosta de ensinar, então Deus te levanta para você estar ensinando dentro da igreja, num ensinamento teológico básico dentro da igreja, de uma classe de uma escola dominical, uma escola bíblica, ou quem sabe às vezes dentro mesmo de um escopo de um seminário teológico, de um instituto teológico. Às vezes você tem uma facilidade para você comunicar com crianças, então Deus vai usar você talvez num campo onde existam crianças, comunidades, escolas e outros lugares. Às vezes você é uma pessoa que Deus pode usar com misericórdia. Você consegue exercer a misericórdia, então de repente você pode estar inserido dentro de uma capelania hospitalar, uma visitação hospitalar, ou seja,
compreender é você saber aonde Deus vai trabalhar com você e qual é aquele sentido que isso vai ter na missão que Deus tem dado para você. Com certeza nós não somos chamados aqui para ficar sentados dentro de um banco, dentro de uma igreja sentado num banco. Não é isso. Todos nós temos alguma complexidade, alguma função, temos que fazer alguma coisa. Então, Deus aqui fala com Samuel, falou dessa forma, chamou, ele escutou, achou que isso se tratava de Eli chamando. Foi 1, 2, 3 vezes, até que Eli mesmo compreendeu. Falou, rapaz, não sou eu que estou falando com você. A próxima vez que você ouvir essa voz, diga, fala que o teu servo ouve. Então, essa mesma sensibilidade é a que nós temos que ter com o Criador, com o Senhor. Fala que o teu servo ouve. Às vezes a gente está lutando num lugar errado, né? Você tem a música dentro da igreja, mas não é todo mundo que sabe cantar bem. Nem todo mundo é afinadinho para estar, às vezes, participando de um ministério de música. Às vezes você é bem recebido e você encontra seu lugar num coro, num coral. Então, por quê? Porque ali você vai ter uma somatória de vozes, então, de repente, a sua, ela se encaixa ali, mas não se encaixa, por exemplo, para você estar ajudando, conduzindo o louvor dentro de uma igreja, conduzindo as músicas dentro de uma igreja. Às vezes você é um cara que entende bem, lê, compreende bem para você, mas você não sabe repartir. Então, como é que você vai ensinar outros? Mas você tem o discipulado. O que é o discipulado? Você sentar ao lado de alguém e explicar aquilo que você está retendo para você, para uma pessoa apenas ali do seu lado, perguntando, questionando. Então, às vezes, você não foi feito para falar em público, não é? Você não tem esse preparo, você não tem essa condição. Mas você tem a condição, às vezes, de sentar com alguém e ensinar esse alguém. E tudo isso faz parte do quê? Do corpo. O apóstolo São Paulo fala que o corpo é um. Ou seja, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu lugar no corpo, cada um tem o seu trabalho no corpo. O importante é você identificar. Fala, Senhor, que o teu servo está aqui para aprender, está aqui para aplicar. Não é? Eu, por exemplo, nunca entendi na minha vida, por exemplo, um chamado missionário para ir para campo missionário. Nunca entendi isso. Sempre entendi assim, que eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de repartir a palavra, né? Os meus líderes, quando eu era adolescente, falavam isso para mim. Poxa, eu era tímido, era muito interessante, eu não falava muito em público, mas eles incentivaram, eles identificaram isso em mim, né? Então, nessa parte, eu julgo assim, que Deus teve misericórdia e eu pude colaborar bastante com a obra, tanto dentro das igrejas, ensinando cursos, aulas, como dentro do seminário teológico, como hoje ajudando até a repartir algumas experiências com alguns pastores. Então, você tem que saber qual é a sua parte. Você tem que saber quando Deus está chamando você, quando Deus está te elegendo para você fazer alguma coisa. Sempre há alguma coisa, não é verdade? Uma vez eu lembro que eu conversava com uma irmã e ela falava, eu não sei fazer nada, eu sei só cozinhar e ajudar na cozinha. Opa, até brinquei com ela, né? Essa é a parte mais importante para nós, é a parte da cozinha, é a parte de alguém que está ali que faz as coisas com carinho. Então não é só aquilo, é algo mais. Tudo é importante, não é verdade? A gente fez aqui na igreja durante anos vários retiros, acampamentos. A minha parte era organizar, a minha parte era deixar a coisa toda esquematizada, mas alguém tinha que estar ali fazendo o cardápio, cozinhando, oferecendo para nós o melhor. Ou seja, não é só, é muito importante essa parte. Alguém está lá na retaguarda, orando, está orando desde que o evento foi marcado, a pessoa ora sistematicamente, isso é muito importante. E alguém está ali pondo a mão na massa, ajudando, organizando, carregando as coisas, fazendo as compras, né, levando as pessoas. Então, é uma soma para que o resultado seja o melhor possível. Então, é assim que eu tenho que entender o que é esse negócio de chamado, o que Deus tem para a minha vida, né? Deus chamou Samuel. Deus chamou Samuel para usá-lo de uma forma forte, tremenda. Deus chama você para te usar. Não há trabalho maior, trabalho menor. Não há trabalho pior, trabalho melhor. Tudo é trabalho, tudo faz parte de uma missão dentro da sua vida na obra do Senhor. Importante é você identificar que Deus está chamando, Deus está te comissionando.
Você tem um chamado, sim. Todos têm o seu chamado. O importante é identificar e aplicar esse chamado. Jesus cuide de você. Jesus guarde a tua família. Jesus guarde seus pequenos. Jesus guarde os anciãos da casa dele. Jesus guarde teu escritório, teu consultório, teu trabalho. Jesus guarde a tua vida, tua entrada, tua saída. Ele esteja sempre com você. E a semana que vem, se Ele permitindo, nós estaremos mais uma quarta-feira para que juntos possamos ter quarta, mas uma quarta diferente. Uma quarta com vida. Um abraço, até lá. Light of the world, you stepped out into darkness. Open